Quase 70% dos milionários começaram do zero. É isso mesmo que você ouviu. Segundo a CNBC, a maioria esmagadora dos milionários não herdou nada. Não tiveram padrinhos, nem contatos. Só estavam no lugar certo e fizeram a escolha certa. E sabe o que mais dói? Muitos ficaram ricos, sem saber o que estavam fazendo. Foram impulsivos, arriscaram, acreditaram em algo que parecia impossível. E acertaram. Enquanto isso, milhões passam a vida pensando, planejando, esperando o momento certo. Mas a verdade é, chegar ao primeiro milhão é muito mais simples do que parece. Você não precisa inventar a próxima rede social, nem ser um gênio das finanças. Precisa entender o jogo da liberdade e aceitar que o milhão não é um troféu, é só a entrada no verdadeiro jogo. Ser ultra rico pode parecer glamour, mas exige obsessão, renúncia, uma vida inteira de sacrifício. Agora, ser milionário é algo que qualquer brasileiro focado, consistente e esperto pode conquistar em poucos anos. Você quer luxo ou liberdade? Mansão ou paz para dormir tranquilo? O primeiro milhão não compra tudo, mas compra tempo, e tempo é o bem mais caro que existe. E nesse vídeo, eu vou te mostrar como sair da corrida dos boletos e alcançar o primeiro milhão de forma prática, realista e muito mais rápida do que a maioria imagina. No final deste vídeo, vou revelar uma estratégia pouco falada, capaz de acelerar sua jornada rumo ao milhão com um detalhe que ninguém presta atenção. É o tipo de coisa que separa quem chega de quem continua tentando. Você vai entender por que a maioria fracassa, mesmo tendo acesso ao mesmo conteúdo que os vencedores. Se você sair agora, vai perder essa virada de chave. Mas se ficar, vai sair daqui com uma visão que pode mudar a forma como você enxerga dinheiro, tempo e liberdade. Esse é o canal Provérbios da Riqueza. Aqui, a gente transforma sabedoria em ação, e ação em liberdade financeira. Quando você pensa em milionário, qual a imagem que vem à cabeça? Um empresário engravatado, um investidor agressivo, um herdeiro mimado? Se a sua resposta foi algo assim, você já começou perdendo o jogo. Segundo a própria Forbes Brasil, mais de 75% dos novos milionários brasileiros nos últimos anos não herdaram fortuna, vieram do zero, são self-mades, como dizem os americanos. E muitos deles não dirigem carros de luxo, não moram em mansões, alguns ainda estão pagando o financiamento da casa. Por quê? Porque o que define um milionário de verdade não é quanto dinheiro ele tem na conta. É o que a gente chama de patrimônio líquido, tudo o que você tem de valor, menos o que você deve. Se você tem um carro de 50 mil, mas deve 60 mil no cartão, você está 10 mil no negativo. Mas se você tem uma máquina de costura de R$ 1.500, que usa para gerar renda todo mês, parabéns, você já tem um ativo que pode virar uma escada para o seu primeiro milhão. O problema é que muita gente acha que o milhão só vem com grandes ideias ou sorte absurda. Mas e se eu te disser que existe um estudo da CNN Money mostrando que 49% dos milionários americanos nunca ganharam mais de $100 mil por ano? Ou seja, não enriqueceram ganhando muito, enriqueceram acumulando com inteligência. Eles entenderam o conceito mais importante da riqueza: o patrimônio se constrói com ativos. E ativo não é só imóvel alugado ou ação da bolsa. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, sem tirar. Um celular usado pode ser um ativo se você grava vídeos que geram renda. Uma furadeira simples pode ser um ativo se você usa para serviços de instalação. Aquele lavador de alta pressão que você comprou no impulso pode virar uma máquina de fazer R$ 1.000 por fim de semana, se você souber oferecer o serviço certo. Não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. Essa mentalidade de ativo versus passivo separa quem vai alcançar o primeiro milhão de quem vai passar a vida inteira girando no mesmo lugar. Mas atenção, o jogo não é rápido. Segundo dados da própria Infomoney, brasileiros que hoje têm mais de R$ 1 milhão em patrimônio levaram em média 8 a 10 anos para alcançar essa marca. Isso quer dizer que se você começar hoje, pode chegar lá antes da próxima década virar. E não é só investindo que se chega lá. Na verdade, a maioria dos primeiros milionários começaram com renda ativa, vendendo, prestando serviço, empreendendo em pequena escala. Só depois eles começaram a transformar a renda em patrimônio, comprando ativos como terrenos baratos, máquinas, cursos de capacitação ou ações de boas empresas. Um exemplo real:
Em 2021, uma pesquisa da Fundação Dom Cabral revelou que 62% dos microempreendedores individuais que reinvestiram os lucros nos 3 primeiros anos aumentaram o faturamento em mais de 80%. Isso é o embrião do primeiro milhão. E olha essa, um estudo da Universidade de Oxford, divulgado pela New Times, apontou que quem entende o conceito de acúmulo produtivo, ou seja, que usa o dinheiro não para consumir, mas para multiplicar, tem 5 vezes mais chances de atingir o milhão antes dos 45 anos. Sabe o que isso significa? Que talvez você esteja a uma mentalidade de distância do seu primeiro milhão, não de um curso mágico, não de uma mega ideia, mas da capacidade de ver o que tem na sua mão hoje e transformar isso em valor real. E é isso que você vai entender nos próximos minutos. Eu vou te mostrar como qualquer brasileiro, mesmo com renda limitada, pode construir um patrimônio milionário a partir de decisões simples e inteligentes, com exemplos reais, casos práticos e uma revelação final que vai mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro. Se você sair agora, vai perder a resposta para a pergunta que deveria estar colada na porta da sua geladeira. O que exatamente devo fazer com os meus primeiros R$ 500 para começar o caminho até o milhão? E essa resposta está logo ali, na próxima parte do vídeo. Chegar ao primeiro milhão é mais fácil do que parece. Essa frase pode até soar provocativa, mas ela não é apenas uma opinião. Ela é sustentada por fatos, dados e histórias reais de pessoas comuns que entenderam o jogo dos ativos. Nos últimos 5 anos, o número de brasileiros que possuem patrimônio superior a R$ 1 milhão mais que dobrou. Segundo a consultoria Capgemini, o Brasil passou de 207 mil milionários em 2017 para mais de 413 mil em 2022. E esse número está aumentando rapidamente. O mais curioso, a maioria desses novos milionários não ficou rica com herança ou loteria. Eles construíram seu patrimônio com decisões consistentes, ativos bem escolhidos e alavancagem inteligente. A primeira estratégia que a gente precisa dominar é a dos ativos que aumentam seu patrimônio mesmo enquanto você dorme. E um dos melhores exemplos disso é o imóvel de aluguel. Muita gente acredita que precisa ter os R$ 500 mil para comprar um bom imóvel e colocar para alugar. Mas essa crença limita demais. A verdade é, você pode sim começar com apenas uma parte do valor usando o financiamento de forma estratégica. Imagine um imóvel de R$ 500 mil. Você entra com 100 mil, o banco financia os outros 400 mil, e o aluguel do imóvel é quem paga esse financiamento ao longo dos anos. Ao final de 20 anos, você tem um patrimônio líquido real de 500 mil, sem ter guardado 500 mil. Você apenas tomou uma decisão com inteligência. É isso que chamamos de alavancagem, usar o dinheiro dos outros para construir o seu patrimônio. Mas atenção, isso só funciona se o imóvel gerar renda. Não é sobre comprar apartamento caro na planta, é sobre estudar o mercado, entender a localização e calcular a relação entre aluguel e valor de compra. Segundo a plataforma Fipesap, o retorno médio do aluguel residencial no Brasil está na faixa de 5,5% ao ano. Mas em algumas regiões de São Paulo, como Bela Vista ou Vila Mariana, esse retorno pode passar dos 7% ao ano. Esse tipo de informação é ouro para quem quer acelerar a construção de patrimônio. Agora, pare e pense. Se você junta R$ 100 mil em 5 anos, o que daria cerca de R$ 1.700 por mês, e usa esse valor para entrar num financiamento certo, você pode estar milionário antes dos 40, e com o dinheiro entrando todo mês, mesmo se você parar de trabalhar. Isso é liberdade, isso é o caminho real. E mais, esse modelo pode ser replicado com mais imóveis, ou até com FIIs, os fundos imobiliários. Com R$ 10, R$ 100 ou R$ 1.000 você já começa a comprar cotas desses ativos que pagam aluguel mensal. Segundo a B3, existem mais de 2 milhões de CPFs ativos investindo em FIIs hoje no Brasil, e o valor médio de entrada em alguns deles é de apenas R$ 10. Isso torna o jogo acessível para qualquer um que tenha disciplina e visão. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa esperar ter muito dinheiro. Você precisa aprender a usar o dinheiro que já tem com inteligência. No lugar de gastar 100 mil em um carro que desvaloriza, você pode usar esses 100 mil como alavanca para gerar renda todos os meses.
A diferença entre quem chega ao milhão e quem vive correndo atrás de conta é essa: prioridade. Mas atenção, conhecimento sozinho não muda nada. É a ação que muda. É por isso que no QR Code que está na tela, eu deixei o acesso ao curso que me ajudou a entender tudo isso na prática. Lá você vai ver passo a passo como sair do zero, montar sua estrutura digital e usar essa inteligência para multiplicar ativos com ou sem imóveis. O curso está também na descrição desse vídeo, e se você ignorar isso agora, pode perder um dos atalhos mais seguros para a sua liberdade financeira. Reforçando a promessa, o objetivo desse conteúdo é mostrar que chegar ao primeiro milhão é mais fácil do que parece quando você entende o jogo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como usar ativos simples, muitas vezes ignorados, para construir patrimônio, sem depender de sorte ou altos salários. E se você sair agora, vai perder a parte onde explico como transformar fontes pequenas de renda em multiplicadores automáticos de patrimônio. Amigo, você já percebeu que o sistema nunca vai te dar liberdade de graça. Você vai ter que conquistar com inteligência e estratégia. Esse conteúdo não é para entreter, é para transformar. E se você ficar até o fim, vai sair com um plano de ação que funciona. Porque liberdade não é sorte, é construção. Vamos seguir juntos, a parte mais reveladora vem agora. Chegar ao primeiro milhão é mais fácil do que parece. Essa frase parece exagerada, mas ela se sustenta quando você entende o poder das alavancas. E não, eu não estou falando de alavanca de academia, estou falando de um conceito tão poderoso, que transforma uma ação pequena em um resultado gigante. Pensa comigo, você pode cavar um buraco com as mãos, ou com uma pá. A pá é uma alavanca. Agora imagine trocar a pá por uma retroescavadeira. O esforço continua o mesmo, mas o resultado é outro nível. A mesma lógica vale para o dinheiro. Se você só usar força bruta e tempo, vai demorar décadas para juntar 1 milhão, mas se usar inteligência e alavancas, isso acelera de forma absurda. E calma que eu vou te mostrar exatamente como isso funciona, e no final, você vai entender por que milhões de brasileiros já vivem essa realidade sem fazer mágica. Mas antes, se você sair agora, vai perder a parte mais prática e direta, que separa quem apenas assiste, de quem de fato alcança. Fica até o final. Primeiro, o que é alavancagem? É fazer mais com menos esforço. É usar algo externo para multiplicar seu alcance, sua renda ou seu patrimônio. Ela pode acontecer de várias formas. Vamos a cada uma delas. Primeira alavanca: mão de obra. Você precisa entender isso. Você não vai ficar rico sozinho. Até mesmo um vendedor de rua que aprende a terceirizar parte da produção ou da entrega começa a escalar. Quando você faz tudo sozinho, você trava seu crescimento. Um estudo publicado na revista Exame em 2023 revelou que empreendedores que delegam atividades operacionais conseguem crescer até 47% mais rápido do que os que centralizam tudo. Quer escalar? Comece a pensar: o que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? Segunda alavanca: capital de terceiros. Aqui entra o ponto que quase ninguém entende. Você não precisa ter todo o dinheiro para começar algo grande. Você precisa de inteligência para usar o dinheiro dos outros, seja do banco, de investidores ou até mesmo de clientes adiantados. Exemplo: você compra um produto por R$10, vende por R$30, reinveste e faz isso girar. Essa é uma alavanca financeira. É assim que muitos multiplicam patrimônio, usando o capital de terceiros, com consciência e controle. Segundo o Banco Central, o microcrédito produtivo orientado cresceu mais de 30% entre 2020 e 2023. Isso mostra que mais brasileiros estão acessando capital para empreender com orientação. Terceira alavanca: código. E quando eu digo código, estou falando de tecnologia, automações, inteligência artificial, plataformas digitais. Se você usa o YouTube para vender seu conhecimento ou produto, você já está aplicando isso. Por exemplo, uma loja física tem horário para abrir e fechar, mas um produto digital vende 24 horas. Isso é alavancagem com código. Plataformas como automação de atendimento e robôs de vendas são só a ponta do iceberg. E sabe o que é mais interessante? Você pode usar tudo isso sem ser programador. Existem ferramentas simples como o Mailchimp, Notion, Zapier, Canva, que permitem criar fluxos,
automações e produtos com poucos cliques. Quarta alavanca, mídia. Essa talvez seja a mais ignorada e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas. Porque a mídia é uma alavanca gratuita. Você fala uma vez, e o algoritmo repete 1000 vezes. Antigamente, para ser ouvido, você precisava pagar um comercial na TV. Hoje, basta apertar publicar e o mundo pode te ver. Mas tem um detalhe: o que você fala precisa ter valor. Se você compartilha conteúdo útil, ideias que transformam, você começa a gerar autoridade, e isso se converte em renda. Segundo um estudo da Wired Social com a Hootsuite, o brasileiro passa, em média, 3 horas e 47 minutos por dia nas redes sociais. Isso é quase um sexto do dia inteiro. A pergunta é: você está usando isso só para consumir ou para alavancar sua voz? E agora eu quero que você preste bem atenção. A pessoa que entende essas alavancas não precisa esperar 40 anos para acumular 1 milhão, porque ela começa a jogar em outro nível. Ela sai do jogar para sobreviver e vai para o jogar para multiplicar. E é aqui que entra o curso que está no QR Code da tela. Lá dentro, você aprende como aplicar essas alavancas de forma prática, ética e estratégica no seu negócio ou projeto. Mas fica tranquilo, isso é só se você quiser acelerar. O conteúdo aqui já vai te dar base para começar agora. Um lenhador passava o dia inteiro cortando árvores com um machado. Ele suava, se desgastava e conseguia cortar 10 por dia, até que um colega apareceu com uma motosserra. O lenhador riu, achando que era só frescura. 2 dias depois, o colega estava cortando 10 vezes mais, não porque trabalhava mais, mas porque tinha uma alavanca. Essa é a diferença entre quem trabalha duro e quem trabalha com inteligência. Agora pensa o seguinte: se você continuar operando com as ferramentas erradas, vai continuar colhendo os mesmos resultados. Mas se começar a aplicar as alavancas certas, mesmo que pouco a pouco, o jogo vira. É como se você estivesse num barco remando sozinho e, de repente, ativasse um motor. Você não precisa remar mais forte, só precisa pilotar melhor. E se você acha que isso é coisa só de empresa grande, está enganado. O modelo MEI já permite terceirização, emissão de nota, vendas online, e tem isenção de vários impostos. Segundo o Sebrae, mais de 70% dos MINs que conseguem se estruturar com alavancagem sobrevivem após 5 anos, enquanto a média nacional de empresas que sobrevivem esse tempo é só 30%. E agora vem a parte engraçada. Tem gente que acha que a alavancagem é perigosa, mas perigoso mesmo é trabalhar 40 anos e terminar com uma aposentadoria menor que o aluguel de um apartamento simples. Rir para não chorar, né? E para fechar com um gancho forte. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como calcular exatamente o quanto falta para você alcançar o seu primeiro milhão, e o quanto a alavancagem encurta esse caminho. Você vai sair do vídeo com uma meta clara, alcançável, e com estratégias práticas para acelerar o processo, mesmo começando do zero. Então não saia agora. O próximo trecho pode ser o mais importante de todo o seu ano. Se tem uma verdade brutal que quase ninguém te conta, é essa: não basta ganhar bem, se você não souber manter, vai perder tudo. Simples assim. E sabe por quê? Porque no Brasil, metade do que você ganha pode sumir em impostos, taxas, encargos e decisões mal pensadas. Imagina isso: para ter 1 milhão limpo, disponível na sua conta, você precisa ter faturado pelo menos 2 milhões. Isso não é teoria, é a matemática fria do sistema tributário que você vive, o imposto de renda, o IPTU, as taxas embutidas nos produtos, e até o que você gasta sem perceber, estão corroendo seu dinheiro todos os dias, e enquanto você segue tentando ganhar mais, o sistema está projetado para te fazer perder mais rápido. Mas tem como virar esse jogo, e o segredo está no que quase ninguém pratica: leitura estratégica. Sim, ler com objetivo, não apenas por leitura. Você não precisa devorar 400 páginas, precisa encontrar os livros certos, os resumos certos, e principalmente, colocar em prática. Quem não lê bons livros depende de sorte, quem estuda, constrói a própria sorte, e isso é comprovado. Um estudo publicado pela CNN mostrou que 85% dos milionários leem pelo menos 2 livros por mês. Não é coincidência, é disciplina direcionada. Você precisa entender o seguinte: conhecimento é o único patrimônio que o governo não consegue tributar. Quando você aprende a blindar sua renda, sua empresa,
seus investimentos, você começa a jogar o verdadeiro jogo da riqueza. Aprender sobre planejamento tributário, sobre onde investir, sobre como escalar sua renda de forma inteligente, é o passo que separa quem só sobrevive de quem prospera de verdade. Existem estratégias 100% legais para reduzirem até 40% o impacto dos impostos no seu faturamento, mesmo sendo MEI ou autônomo, e ninguém te ensina isso na escola. E mais, a maior armadilha é acreditar que você não tem tempo para estudar isso, mas a verdade é que 20 minutos por dia aplicados, de forma constante, geram mais resultado do que horas perdidas com distrações. Uma leitura direcionada de um bom e-book, ou resumo, pode economizar anos de tentativa e erro. E aqui vai a chave: ninguém vai construir esse conhecimento por você. Você pode comprar um carro, uma casa, uma viagem, mas o que muda sua vida de verdade é o que está dentro da sua cabeça, e isso, meu irmão, ninguém tira. Quer começar do jeito certo? Tem um mini curso gratuito que está na descrição deste vídeo. Ele foi pensado exatamente para quem quer virar a chave sem enrolação. É direto ao ponto, aplicável, e vai te mostrar caminhos que você não vê sozinho. E antes que você pense que é tarde demais, lembra do que está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Isso é mais que um conselho, é um mandamento para quem quer viver com liberdade. Você pode continuar sendo refém de um sistema que tira mais do que entrega, ou pode decidir ser livre de verdade, mas isso começa agora, com uma decisão prática: estudar, aplicar e proteger o que é seu. Se existe algo que separa os homens que constroem riqueza dos que apenas correm atrás dela, esse algo é o entendimento profundo de valor. Valor não é preço, não é salário, não é o que entra no Pix no fim do dia. Valor é o que você entrega que realmente resolve, que alivia dores, que muda rotas, que salva tempo, energia ou dinheiro de alguém. Você pode passar a vida inteira vendendo sua hora por centavos, ou pode parar e pensar: qual problema eu consigo resolver tão bem que alguém pagaria muito para não ter que lidar com ele? É isso que os ricos fazem. Eles vendem soluções, não tempo, vendem clareza, não complexidade, vendem transformação, não tarefas. Foi exatamente isso que você viu aqui hoje. A raiz da riqueza não está em ter sorte ou trabalhar mais. Está em entender que tudo muda quando você para de correr atrás do dinheiro e começa a correr atrás de valor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, verso 29, você conhece um homem perito no que faz, perante rei será posto, não entre a plebe, ou seja, excelência e utilidade, te colocam diante dos grandes. O problema é que a maioria segue no automático, acorda, trabalha, paga as contas, reclama e repete tudo de novo. Enquanto isso, os que criam valor verdadeiro constroem liberdade. E quem tem liberdade, escolhe onde, com quem e como viver. Essa é a virada de chave. Não adianta apenas cortar gastos, guardar moedas, ou tentar vender qualquer coisa na internet. Você precisa se tornar valioso, e isso começa com conhecimento aplicado, leitura estratégica e prática diária. Você não precisa devorar 400 páginas, precisa aplicar os princípios certos, com foco e constância. Porque quem resolve problemas grandes, colhe recompensas grandes. Não seja mais um esperando um aumento, crie o seu próprio. Não dependa de sorte, construa a sua com sabedoria. E lembre-se, toda vez que você escolhe aprender algo novo, você está plantando liberdade no seu futuro. Você já entendeu o caminho, já sabe que precisa sair do comum. Agora pense comigo: se tudo isso faz tanto sentido, por que a maioria continua ignorando? Por medo, por costume, ou porque ninguém nunca mostrou o que você acabou de ver aqui? Essa é a sua chance de virar a chave. Porque valor é o único ativo que ninguém pode tirar de você. Ele não depende de bolsa, governo ou sorteio. Ele depende só de você, da sua decisão. E se você sentiu que esse conteúdo te trouxe clareza, se você percebeu que existe um outro caminho, então você já está pronto para o próximo passo. Na sua tela, à direita, está um vídeo que vai expandir ainda mais essa visão. Ele vai te mostrar o que fazer com essa clareza na prática, para transformar sua realidade. E do lado esquerdo, o último vídeo do canal que talvez tenha passado despercebido, mas carrega um conteúdo valioso demais para você ignorar.